Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, nós indicamos que você se inscreva para que você seja informado de toda nova postagem, de hinos, de meditação da Palavra de Deus, de porções da Palavra de Deus, de orações que trazemos aqui nesse momento semanal que nós trazemos com o objetivo de contribuir para a elevação do seu nível de fé em Deus, através da Palavra de Deus, através do alimentar a sua alma com a Palavra de Deus. Hoje trazemos aqui porções do sermão Entrando no Espírito. São sermões pregados pelo mensageiro de Deus, mensageiro enviado de Deus para os nossos dias, para a nossa era. Esses sermões, se você já sabe do que estamos falando, né? Não é novidade para você, mas se você nunca ouviu falar a respeito de um mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, então é para você essa explicação, né? Esse esclarecimento. São mensagens pregadas, sermões pregados, e eles foram transcritos, né? Estão hoje em formas de literatura, e essas literaturas elas são colocadas em forma de parágrafos, como fosse um livro, né? Em forma de parágrafos, e aí o que a gente faz é, então, o que eu vou trazer aqui para você, vamos trazer aqui são porções deste sermão. E você pode ter tem à sua disposição esses sermões. Nós podemos te enviar gratuitamente, sem nenhum compromisso de se filiar a nada, de se comprometer com nada. Basta nos enviar uma mensagem através do link que tem abaixo dos nossos vídeos. Você fala diretamente conosco, nós te encaminharemos gratuitamente o sermão completo. O sermão de onde vamos tirar algumas porções agora aqui, a partir dessa nossa conversa, desse nosso momento aqui. Tá certo? E aí você, com esse sermão em mãos, você vai poder analisar, ler e comparar, conferir com a sua Bíblia, né? E analisar se isso aqui é para você, se isso te ajuda, se isso contribui para a elevação da sua fé, ou se não é para você, se você não se identifica, né? Não há problema nenhum. Isso aqui é para quem se identifica, para quem vai crer, para quem vai servir de ajuda, né? Então, se você não precisa de ajuda, né, não tem problema. Mas se você crê que você precisa de ajuda para você elevar o seu nível de fé, para estar preparado para quando Jesus vier levá-la, então está disponível para você. Basta falar conosco que nós te enviaremos esse sermão gratuitamente, sem nenhum compromisso de afiliar-se a algo. E se você nunca ouviu falar a respeito de mensageiro de Deus para esta era, abaixo dos nossos vídeos também tem um link para uma série Você Crê na Bíblia. Nesta série nós vamos apresentar o programa de Deus de salvação para a humanidade. Então, esse sermão, antes de nós entrarmos aqui nos destaques, gostaria de trazer uma leitura de São João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Estas coisas que faço, Jesus falando com os discípulos, também fareis, mais do que estas fareis, porque eu vou para o Pai. E aí o mensageiro de Deus, depois de fazer essa leitura, diz assim: é um tipo de Cristo e da igreja, da verdadeira igreja, não de um grande prédio, de uma grande denominação, de uma organização, de um sistema, mas você pode ser uma igreja, um tabernáculo, um corpo dedicado a receber o Espírito Santo. Isso vai ficar muito claro aqui. Veja, especialmente no título, né? Entrando no Espírito. Como entrar no Espírito?
como tornar-se morada do Espírito Santo, como Jesus disse lá, quando ele falou aqui com os discípulos, né, que ele subiria, mas ele voltaria através do Espírito Santo, o que é o que aconteceu lá em Atos 2. Cristo foi arrebatado, e o mesmo Espírito que estava em Cristo, que estava sobre Cristo, dentro do corpo chamado Jesus Cristo, o Espírito que estava ali, o Espírito Santo, que gerou o corpo chamado Jesus Cristo e que viveu no corpo chamado Jesus Cristo, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo veio sobre sua igreja. Bem, Cristo poderia estar somente em um lugar ministrando, mas agora em sua igreja ele pode estar ministrando de forma universal em todo o mundo. Quer dizer, se ele estivesse hoje aqui presente num corpo, ele teria que fazer aquilo que ele fez quando ele estava aqui. Ia de uma cidade para outra, pregava e ali os discípulos iam chegando, as multidões iam chegando e as multidões se iam. Ele ficava limitado àquelas viagens que ele fazia, vamos dizer assim, de uma cidade para outra. Mas a partir do momento que ele enviou-nos o Espírito Santo, então hoje ele está sendo espalhado de forma universal. Seu evangelho está sendo espalhado de forma universal, porque todos aqueles que creem nesse evangelho vão espalhando esse evangelho, a simplicidade desse evangelho. Por isso que não precisa de organizar e criar credos e doutrinas e dogmas e livros de compromissos com organizações e com sistemas e com lideranças e tudo para poder ter a certeza da salvação. Não. O evangelho de Jesus é simples. Deus esconde-se em simplicidade. O evangelho de Jesus é para quem crê. E é isso que nós vemos através dessa mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. É por isso que esta mensagem é tão odiada. Odiada pelos sistemas, odiada pelas organizações, odiada pelas denominações, porque ela quebra essas lideranças humanas. Todos aqueles que creem verdadeiramente nessa mensagem não aceitam liderança, jugo humano. Congrega, tem pastor, não é? Mas um pastor que crê da mesma forma na simplicidade desse evangelho que Jesus pregou e que não faz jugo humano sobre a igreja, mas que inspira os irmãos, as irmãs a buscarem, a construírem esse relacionamento pessoal com Deus, que não ficam sob o seu jugo humano, mas que buscam individualmente, autonomamente construir relacionamento com Deus, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ensinou os discípulos e continua nos ensinando hoje através dessa mensagem que Deus tem nos enviado. Pode até estar usando essa mensagem aqui, pode estar até pregando o mesmo evangelho, mas se estiver colocando sobre o povo o jugo humano, está manipulando essa mensagem e colocando o jugo humano sobre as pessoas. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi usar algo que Deus envia para escravizar as pessoas, para organizar, para construir organizações, sejam por interesses quais forem. Pode estar, vamos repetir, pode estar pregando inclusive esta mensagem. Se estiver manipulando esta mensagem para a construção de uma organização, de um sistema, para prender as pessoas, isso não é o plano de Deus. A mensagem de Deus não veio para esse fim, para criar uma organização, para criar uma denominação, para criar um sistema humano. A mensagem de Deus veio para nos ajudar a ter fé. A mensagem enviada por Deus através desse mensageiro veio para nos ajudar a construir relacionamento pessoal com Deus, fé em Deus, não fé em sistema, não fé em organização, não fé em religião. Veja, meio do parágrafo 20. Quando criamos um novo sistema, tiramos algumas coisas que o velho sistema não tinha e colocamos algo que talvez seja pior.
e continuamos seguindo em frente assim. Vejam, por quê? Porque Deus não trabalha através de sistemas humanos. Sistema humano escraviza. Sistema humano mantém as pessoas com medo de sair daquele sistema e perder a salvação. Isso é coisa de homem. Jesus nunca guiou ninguém por medo. Pelo contrário, ele dizia para os seus discípulos: vocês querem ir também? Quando as multidões se afastaram dele, 70 discípulos não compreenderam muito bem o que ele pregou e saíram, separaram. O que ele falou? Vocês querem ir também? Mas Pedro, apóstolo revelado, chegou para ele e disse: como? Iremos para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é palavra de vida eterna. Então não é uma organização, é a palavra, é o Evangelho. Final do parágrafo 43. Este é o problema com a igreja hoje. Temos muitos membros, mas todos mortos espiritualmente. Temos muitas grandes organizações, porém mortas. Ficamos muito entusiasmados, mas é da maneira errada. É quem pode se vestir melhor, quem pode alcançar mais sucesso, quem tem a melhor escola, quem pode ganhar mais jogos de bola, fazer o melhor jogo de dados ou algo assim. Nós queremos Deus, nada destas coisas. Voltem para Deus novamente. Parágrafo 51. Vocês nunca o encontrarão em seus sistemas organizacionais. Não, Senhor. Ele foi arrebatado. Ele vem novamente, na forma do Espírito Santo. Vocês nunca vão educar as pessoas para isso. Eles têm que nascer para isso. Tem que ser o batismo do Espírito Santo. Nada menos do que isso. Não um trabalho mental, não algum sistema emocional eclesiástico ou sinal, mas tem que ser o verdadeiro e genuíno Espírito Santo que produz o fruto do Espírito de amor, gozo, fé, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Tem que ser o Espírito Santo. Veja, final do parágrafo 57. Podemos enviar esse sermão para você completinho, tá? Só nos encaminhar uma mensagem solicitando que nós vamos te enviar gratuitamente, sem nenhum compromisso. Quando o Espírito de Jesus Cristo vier sobre a igreja, veja que nós lemos lá em São João capítulo 14, versículo 12, que nós cristãos faríamos a mesma coisa que Jesus fez. Mesma coisa que os discípulos fizeram ao serem cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Mas veja a condição. Como que isso é possível? Quando o Espírito de Jesus Cristo vier sobre a igreja fará a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Não vai ser uma igreja morta, uma igreja cheia de membros, mas morta, com fé firmada em organização, em estar unido a algo, a um companheirismo, a uma denominação. Isso é fé morta, é estar se unido a algo humano, uma construção humana. E nós já vimos agora há pouco aqui o que é estar unido. Já vimos aqui no canal, nós temos aqui conteúdo que fala o que é a igreja de Jesus, o que é estar unido à igreja, a igreja verdadeira. Não é a igreja criada por homem, fundada por homem, não é? E as obras que eu faço também as fareis. E ele provou isso. Ele disse que fariam. E se não o fazem, bem, então há algo errado em algum lugar. Eles apenas fazem Deus mentir, se dizem que são crentes e essas coisas não acontecem. E ele diz que toda a palavra do homem, presta atenção nisso aqui,
Ele disse que toda a palavra do homem seja mentira e a dele verdadeira. Não precisa falar mais nada, né? Fica sobre julgo humano, sobre uma liderança que leva os membros a crer nele, na pessoa dele, no que ele prega, ao invés de mostrar Cristo, ao invés de mostrar mensagem que Deus enviou através de um mensageiro, levar as pessoas a crer nele, naquilo que ele prega. Vamos voltar aqui? O que a palavra de Deus nos diz? Que a palavra dele seja verdade, verdadeira, mas que toda a palavra do homem seja mentira. Então, se você confia a sua fé em algo tão incerto assim, não é? Veja, quero concluir aqui no final do parágrafo 72. Assim diz o Senhor, a menos que vocês escavem essa corrupção que está aí dentro, vocês perecerão e o seu fruto e igreja secarão, morrerão. Escavem. Vocês não ouvirão de outra chuva serôdia, ou chuva temporã, ou seja o que for, mas haverá água e paz como um rio fluindo em cada coração. Sim, vocês verão sinais e maravilhas e milagres e poderes de Deus voltando para a igreja em um verdadeiro Pentecoste fluindo, descendo. Sim, Senhor. E como que é possível isso? Se nós escavarmos a palavra de Deus, se nós construirmos relacionamento pessoal com Deus, aí sim, nós vamos ver se nós recebermos o Espírito Santo, não o espírito de um líder, o espírito de uma denominação, o espírito de um sistema. Mas se nós recebermos o Espírito Santo, aí nós vamos realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. Porque quem realizava não era o corpo chamado Jesus, mas era o Espírito dentro do corpo chamado Jesus. E é esse mesmo Espírito que é enviado hoje para a igreja. Mas para isso, nós precisamos ter fé. E para ter fé nesse nível, nós precisamos ser preparados pela mensagem que Deus nos envia para os nossos dias hoje. Nos ajuda a sair de todo o sistema organizado, nos libertar de todas as amarras, de toda a escravidão humana, e então construir um relacionamento pessoal diretamente com Deus, e através desse relacionamento construído com Deus, ele nos enche com o Espírito Santo, e aí nós podemos então fazer os mesmos milagres que ele fez. Amém? Deus continue te abençoando. E agora vamos falar com Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, eu peço que se o meu irmão, se a minha irmã ainda não recebeu essa revelação, se ainda está confiando em sistemas humanos, lideranças humanas, firmado por estar aliado, unido, afiliado a alguma denominação, algum sistema, e sente que está ficando cada vez mais fraco, mas tem medo de sair do sistema, medo de sair da denominação, porque não é fácil mesmo. São prisões, e essas prisões mantêm as pessoas mentalmente com muito medo. Mesmo que o medo não seja aparente, claro, mas lá no subconsciente delas, elas têm medo de sair e perder a salvação. Então, Senhor, isso é humano, mas o Senhor é sobrenatural. E eu oro para que o Espírito do Senhor, que é sobrenatural, entre nesta mente agora e abra esta mente, para que ela possa compreender como o Senhor abriu a mente dos discípulos. Que o meu irmão, que a minha irmã tenha essa abertura de mente, de esclarecimento espiritual, para que ela possa compreender que ela está numa prisão, mas que o Senhor nos livra de todo o jugo humano, de toda a prisão humana, para que ela saia desse sistema, saia desta denominação, do jugo desta denominação, e comece a construir relacionamento pessoal com Deus, vá alimentando a sua alma com a verdadeira, pura, inadulterada palavra do Senhor, e que o Senhor vá enchendo-a cada vez mais com o Espírito Santo para que ela possa ser como um verdadeiro discípulo do Senhor, confiando diretamente em Ti e buscando ajuda no Senhor.
Eu oro também, Pai, para que os meus irmãos e irmãs que estão enfermos agora, que toda enfermidade caia por terra, todo mal, não importa qual seja o nome do mal, é espírito do inimigo, e seja repreendido agora, caia por terra, para que o meu irmão, para que a irmã sinta-se curado, curada, liberto de todo o mal, para a honra e para a tua glória. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Deus continue falando ao seu coração, alimentando a sua alma. E nós nos falamos em breve aqui através do nosso canal, dos conteúdos que nós oferecemos aqui, com o objetivo de contribuir com a sua fé. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.